Fala galera! No vídeo passado desse anime, vimos que Setsu chegou a tempo para salvar Desas, a rainha demônio, de ser amaldiçoada para sempre. Hoje, veremos um pouco mais dessa história que está incrível. Mas antes, como sempre, já deixa aquele like gostoso e aquela inscrição que ajuda demais a gente, beleza? Bora pro recap! O episódio de hoje começa nos mostrando como Setsu conheceu Yuri. Vemos que em primeiro momento, Setsu não foi muito amigável. Mas aos poucos, eles foram se aproximando e se tornaram bons amigos. Certo dia, enquanto voltavam da escola, Yuri disse que gostaria de estudar na mesma escola que ele no colegial. Ela pergunta o que ele acha disso, e ele, de forma bem fria, diz que ela pode tentar entrar em uma mais fácil, e não deve tentar se esforçar demais para fazer algo só para ficar perto dele. Ao ouvir isso, Yuri fica chateada e vai embora. Ela decide estudar bastante para conseguir ir à mesma escola que ele, mas infelizmente as suas notas não são tão boas. Certo dia, enquanto voltava para casa, alguns caras tentam mexer com ela e chamam ela para sair. Enquanto ela estava sendo importunada, Setsu chega e consegue espantar os pilantras. Setsu então pergunta o que ela irá fazer, já que tentar alcançar algo impossível não é saudável. Mas apesar disso, Yuri diz que quer ir para a mesma escola que ele, e não vai desistir e seguir estudando. Setsu, ao ver a determinação da garota, resolve ajudar ela a estudar, e diz que em troca disso, só quer que ela pare de chorar. E assim, sabemos como os dois ficaram tão próximos. Após isso, voltamos ao outro mundo que eles estão, e temos uma avaliação de poder mágico entre as pessoas convocadas da Terra. E aqui, notamos que Yuri está muito acima das outras pessoas em questão de poder mágico. Os instrutores elogiam ela e falam que por hoje é só. Após isso, Yuri vai atrás dos amigos de Setsu e faz um pedido a eles. Ela pede que treinem ela para ficar mais forte ainda, já que ela precisa disso para poder ficar ao lado dele também. Elka aceita e logo começa o treinamento de Yuri. Elas começam a lutar e Elka nota que Yuri tem muito potencial, mais que qualquer um dos que vieram do outro mundo, mas ressalta que somente poder não basta. Ela precisa de coragem. E logo após isso, leva Yuri para um tipo de esgoto subterrâneo para aplicar um teste nela. O teste consiste em derrubar um jacarezão gigante e o mandar de base. Yuri, ao vê-lo, fica muito amedrontada, mas decide atacar o bichão. Mas isso não é o suficiente. Ele vem e contra-ataca ela e consegue fazer um grande arranhão. Yuri joga um segundo ataque e consegue conter o bichão. Porém, ele ainda está vivo. Elka manda Yuri finalizá-lo. Yuri fica muito relutante de tirar a vida de outro ser. E Elka fala que no campo de batalha ela não pode ter essas preocupações, já que se ela não o fizer, outro vem e manda ela de comes e bebes. E que se ela quer proteger alguém, ela deve estar pronta para tirar vidas. Yuri, ao ouvir isso, fica muito frustrada por não conseguir. Outro dia, uma garota vem falar com Yuri. Ela cura os ferimentos causados pelo jacaré e vem conversar com ela. Fala que vê Yuri como uma deles, já que o olhar que Setsu tem para ela é igual ao que ele tem com eles. E pergunta por que dela querer tanto ficar com Setsu, já que ela sabe que ele traz muitos perigos consigo. Yuri responde que ele ajudou muito ela até hoje, e nada mais justo do que ela recompensar ele por isso. Após isso, a garota sai e conversa com Elka. Fala para ela que está tudo bem e que Yuri é muito forte. Elka retruca dizendo que para Yuri deve ser fácil se defender no campo de batalha, porém, ela ainda não tem a determinação para tirar a vida de outra pessoa. E juntas, elas decidem treinar Yuri e dar a determinação que falta a ela. Em seguida, Yuri vai falar com Glenn e ele vê que ela ainda está chateada pelo que houve no dia anterior. Ele fala para ela não se preocupar, já que é natural para pessoas boas hesitarem em tirar vidas, mesmo que seja pelo bem de quem você ama. Ela pergunta a ele onde ele tirou a determinação que ele tem. Glenn responde que apenas decidiu fazer as pessoas sofrerem para que as pessoas ao seu redor parassem de sofrer. Mas fala que isso serve para ele, e talvez Yuri deva achar outro motivo para sua determinação. Ela fica pensando nisso e resolve o que fará. No dia seguinte, ela segue treinando. E no teste de magia, ela demonstra um poder gigantesco que impressiona a todos. E mais tarde, novamente Elka leva ela ao subterrâneo para novamente lutar com o jacaré. Ele aparece e confronta Yuri. Ela manda Elka observar sua determinação e logo ataca o bichão, porém não o finaliza. Elka acha impressionante, mas Yuri diz para ela que não tirou a vida dele,
apenas o incapacitou por um tempo, e fala que essa será sua determinação. Ela não roubará a vida de ninguém, e também não vai perder para ninguém. Elka desiste e fala que está tudo bem. Fala que Yuri até parece um pouco com Setsu, e que ela está impressionada com isso. Fala também que ela deve seguir treinando, já que ainda precisa de mais poder. No dia seguinte, é informado para todos que o rei decretou que eles logo deverão ir para o reino demoníaco, a fim de lutar contra os demônios. Agora, após mostrar um pouco mais sobre Yuri, voltamos a Setsu, e vemos que ele está viajando com Levia em direção ao continente do povo fera. Em dado momento da viagem, a carroça para, e dão carona a duas garotas demônios. Setsu, ao ver a garota, fica paralisado e diz que faz muito tempo que não a via. A garota, ao ver que ele é Setsu, o seu antigo mestre, fica emocionado e começa a chorar. Setsu explica a Levia que aquela é a Lise, e eles viajaram um tempo junto na outra vez que ele foi convocado. E nesse momento, a Lise diz que era aprendiz dele, mas Setsu nega. A Lise apresenta a Melly, a outra garota que está junto com ela, e fala que elas são quase como irmãs. A Lise pergunta a Setsu por que ele sumiu do nada e a abandonou. E Setsu explica. Ele fala que teve uma missão muito importante e que era vir aqui embaixo do vídeo e deixar aquela inscrição marota. Se inscrevam aí também, Ele também pergunta se ela não quer ir com ele para o continente do povo fera. Ela diz que até queria, mas não pode, já que está com um grande problema para resolver no vilarejo onde ela mora. Ela fala que recentemente aceitou uma missão para derrotar um dragão que estava atacando uma vila pacífica. E foi nesse momento que ela conheceu Amélia. Prestem atenção nessa garota, terá um grande plot twist com ela. Amélia diz que sua família sumiu e que provavelmente o dragão tenha os pegado. A Lise, ao ouvir isso, fica comovida e pergunta se ela não gostaria de virar sua irmã mais nova. Setsu, ouvindo a história, acha meio estranho e pergunta se o irmão de Amélia realmente foi atacado por um dragão. A Lise explica que toda vez que o dragão ataca, vários moradores desaparecem. E isso não foi só com o irmão dela. Fala também que todos somem sem deixar rastros. E Setsu fala que isso não é normal, já que quando um dragão ataca, sempre deixa algum vestígio. E em seguida, o anime nos mostra a luta de Alice contra o dragão. Ela até conseguiu feri-lo, mas infelizmente o dragão conseguiu escapar. E quando ela voltou à vila, todos os moradores, com exceção de Amélia, haviam sumido. Alice fala que quer logo encontrar o irmão de Amélia, para que assim ela novamente possa viver com tranquilidade. Alice pergunta o que Setsu acha. Ele responde que nunca ouviu falar disso e que a história parece um pouco estranha, mas que apesar disso ele quer ajudar, já que sua preciosa pupila está em perigo. E as garotas, ao ouvir isso, agradecem. Levia começa a teorizar pelo que pode ter causado o sumiço de todas as pessoas da vila, e fala que tudo isso pode ter sido causado por um necromante que transformou todas as pessoas em zumbi. Setsu pergunta onde fica o dragão nessa história. Levia diz que ele é um dragão zumbi, e Setsu diz que isso não faz nenhum sentido. Levia então fala que pode ter sido uma sereia, já que elas possuem a habilidade de atrair pessoas. Setsu fala que tudo bem, a não ser pelo fato deles estarem no meio de uma montanha que só tem floresta, e não tem como ter sereias. E nesse momento, Amélia diz que os monstros do mar têm um cheiro específico, e sendo assim, seria fácil identificá-los. Em seguida, Setsu levanta outra hipótese mais absurda que todas as de Levia. Ele fala que o sumiço das pessoas pode ter sido causado pelos alienígenas. E como era de se esperar, todos acham impossível. Nesse momento, a carroça para e o cara que conduz ela fala que não pode passar dali enquanto a água não abaixar. Setsu pergunta a Alice o porquê desse dragão ter atacado o vilarejo tantas vezes. Levia fala que ele pode ter muita fome, ou simplesmente foi atraído por mana. Em seguida, explica que a mana das pessoas atrai monstros. Por exemplo, se alguém usar magia poderosa dentro do vilarejo, isso provavelmente atrairia muitos monstros. Setsu diz ter mais uma pergunta, que é o porquê dos moradores terem sumido sem deixar rastros, e fala também que as pessoas não somem do nada, e suspeita que as pessoas sumiam primeiro e depois o dragão atacava para cobertar esses sumiços. Alice diz que isso é impossível, e que para isso deveria ter um conjurador na vila, e ela não sabe de ninguém que poderia fazer isso. Setsu então fala a ela
para perguntar para a própria pessoa que fez isso, e olha para Amélia, suspeitando dela. A garota tenta se explicar e Setsu faz mais uma pergunta. Diz que quando ele falou sobre sereias e monstros do mar, ela sabia que eles tinham um cheiro diferente. Ele pergunta como ela sabia disso, sendo que ela mesmo falou que sempre morou nas montanhas e nunca foi ao mar. E lembram daquele plot twist que falei? Então, nesse momento, sem ter para onde correr, Amélia revela sua verdadeira identidade. Todo esse tempo, ela era o próprio dragão que atacava a vila. Ela se transforma e começa a atacar eles. E nesse momento, Setsu manda Alice atacá-lo junto com ele. E assim se inicia a batalha contra o dragão. Ele segue atacando os dois e Setsu cria uma abertura para que Alice ataque o bichão. Ela pula e maceta o crânio do dragão, derrotando ele com apenas um ataque. Bom, pelo menos é isso que eles pensam. Após isso, Setsu se despede dela e segue em cima de Levia para o continente do povo fera. Ao mesmo tempo, nos é mostrado que Amélia não foi de vez. Ela aparece novamente e informa que todos os moradores da vila se tornaram bonecos dela. E informa também que ela é quem criou todos aqueles guerreiros que atacaram tanto humanos quanto demônios para criar uma guerra. E fala que Toma é seu mestre. E dessa forma se encerra o vídeo de hoje. Querem saber mais sobre essa história? Então já se inscreve e ative o sininho para não perder quando lançarmos o próximo episódio. Já deixa também aquele like maroto para levar esse vídeo cada vez mais longe. E por fim, deixei aqui na tela final um vídeo incrível, que conta a história de um gordola que descobriu outro mundo e voltou com vários poderes e todo maromba. Vale muito a pena ir lá, beleza? Fui!